Mar, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. É uma honra estar com você. É muito diferente estar do outro lado agora, né? Muito diferente. É uma novidade, assim, que a gente sempre tenta também transformar isso e transmitir de alguma maneira. Mas é diferente. É de Perdizes. Eu nasci em Perdizes, Minas Gerais. Eu tenho 42 anos e a minha família é de Pedrinópolis. E estou há 25 anos em Uberlândia. O que te trouxe para Uberlândia? Em cidade pequena, normalmente, os estudos eles vão até ali o 3º grau. Ou você vai trabalhar na prefeitura, ou em algum comércio da cidade que é pequena, ou na zona rural. Eu sempre tive o desejo de vir para Uberlândia. Eu vinha na época dos natais, que a cidade tinha também aquela questão das luzes ali no centro. E as minhas férias eram aqui. Então, o bairrismo, o carinho por Uberlândia, ele vem desde criança. Eu vinha passar as férias na casa dos meus tios, e aí o amor só vinha aumentando. Então eu não via a hora de todas as férias estar aqui. E você veio para cá para estudar? Para complementar o estudo, que é fazer a faculdade, ter um trabalho que eu não sabia qual seria, né? E ter a minha vida formada e construída aqui. Antes de trabalhar com audiovisual, você fazia o quê? Você trabalhou com o quê? Então, na época tudo era muito os serviços gerais. Antigamente tinha muito essa vaga que eu nem sei se existe ainda. Se existe, depois vocês me falam. Porque era o que faz tudo, né? Na parte talvez administrativa. E aí eu trabalhei num grande call center como treinador. Comecei como atendente, como treinador. E depois foram acontecendo outros trabalhos com a parte de RH, a parte também de marketing, que aí em uma outra empresa, uma outra grande empresa, foi um mundo em que eu me encontrei, que foi o marketing de negócio. Como é que começou essa história de mostrar, né, Uberlândia para o mundo aí? Como é que foi isso? Em 2016, eu acho que o auge do Instagram, aquele Instagram raiz, que não tinha música, não tinha stories, não tinha reels, não tinha nada, eu comecei a criar ele como um repositório para mim. Sempre gostei de sair para comer. Todos nós, às vezes, temos dúvida do que a gente quer comer e aonde quer comer e o que tem na cidade para desfrutar. E aí eu fui criando um repositório para mim, comentei para minha gestora de RH, para minha diretora de RH, que eu estava criando, né, que eu tinha acabado, aliás, de criar o meu Instagram. E lá eu vou fazer também um de lifestyle, eu gosto muito dessa parte aí. O que é lifestyle? Lifestyle, ela queria dar dicas para mulheres empreendedoras, como se vestir bem, se portar bem para uma reunião, lugares para você fazer uma reunião, talvez em Uberlândia, e aí foi, às vezes, fora de Uberlândia também, e o meu com gastronomia. Entendi. Então, um meio que apoiando o outro. Comentei com um amigo meu que tem assessoria de imprensa, o Sérgio, e aí as outras assessorias de imprensa começaram a fazer os convites. E os lugares que eu gostava de ir, isso em 2016, lá, né? Eles começaram também a ter os Instagrams que eles não tinham. Tudo era Google, era Guia C, ou era do jeito que tinha na Você época. acabou fomentando, né? Sim, porque daí o Instagram ele foi se transformando, foi aumentando, foi se reinventando. E com isso eu também fui me desafiando. Mas eu não dava uma atenção devida. Era mais para ser um repositório. Só que os convites foram chegando e eu comecei a dar uma atenção maior para o canal. O que você acha que tem de diferente, né, na sua forma de comunicar? Né? Um prato, uma buchada, um arroz com feijão, uma feijoada. O que você acha que tem de diferente? Marcelo, eu assim, primeiro que é o amor pela cidade, pela nossa cidade, que também é mostrado na nossa região, porque eu acho a nossa região muito rica. E por ser um amante de gastronomia, né? Então, acho que o que transforma ali é o fato de ouvir a história do lugar, que é o que eu gosto, primeiro. Você é jornalista? Não, eu sou formado em marketing, marketing digital também e RH. Sei. Eu gosto de gente. Mas não sou jornalista. Algumas pessoas falam, você é jornalista? Eu falo, não sou. Mas o canal, né, eu acho que também a caminhada no meio corporativo foi me transformando nesse sentido. E aí, assim, eu acho que o meu amor é, de fato, pelo carinho das histórias que tem ali no local que eu vou gravar. Então, eu gosto de chegar, sentar, conversar com o proprietário ou com o gerente e falar, me conta um pouquinho, qual que é o carro-chefe daqui? Quando começou? Quantos anos tem? Então, a gente meio que, por eu, nesse tempo todo de Uberlândia, saber os cantinhos tradicionais que aqui existem, porque tem vários lugares que tem uma caminhada de anos, né? Então, eu já vou sabendo parte da história, porque às vezes eu já sou cliente daquele lugar. E aí acho que a coisa vai dando liga, tudo vai se transformando e dando tudo certo. Agora me conta uma história aqui, né? Porque você já perguntei para muita, né? Já respondi para muito apresentador famoso aí nesse Brasil. Você já comeu alguma coisa que você não gostava? Já. Eu acho que assim,
A apresentação não estava legal, era uma época em que se usava muita espuma. Então era espuma disso, era espuma daquilo, o prato não ficou legal. E aí realmente não foi uma evolução ali na entrega do prato que ficou legal, mas não só por causa da espuma, mas não estava saboroso, realmente, e aí eu não coloquei no ar. E qual que é o prato preferido do homem que mostra tantos pratos para nós? Gente, eu amo galinhada, aquela galinhada bem moreninha, bem com cor mesmo. Sei. Tutu e vinagrete. Esse é o prato preferido assim da minha vida, é a tal da galinhada. E quase que hoje em dia não tem mais, né, Ismar, essas gastronomias regionais, né? Temos em alguns poucos lugares no horário de almoço. Eu acho assim, não sei, mas aqui em Berlândia no jantar eu não encontro galinhada, é mais no almoço. Ou nos lugares que tem um foco em gastronomia mineira. E tem até 2 restaurantes que só vendem galinhada. Que eu sempre peço em casa, inclusive. Ou a gente tem a oportunidade de fazer em casa, né? A minha mãe ou algum parente, assim, então... E nas festas juninas, porque esse prato é um dos mais vendidos das barraquinhas juninas da nossa cidade. Que maravilha! Eu adoro. Eu vejo você lá comendo nas festas juninas no ano passado, esse ano novamente, provavelmente vai ter, já tá. não é isso? E me fala uma coisa, como é que você não engorda? Não, eu dou engordadinho. Tô 5 quilos a mais aí. Eu acho que não. Comecei até a fazer o acompanhamento, porque tem que ter uma controlada. Eu não como tudo aquilo, eu faço a degustação, mas a gente tem que se cuidar, porque senão dobra. Entendi. Mas eu tento dar uma regrada assim, mas eu tô assim um pouquinho assim. Ah, é? Tô. Tá tanto, meu Deus! Mas indiretamente impacta, porque eu tô um pouco sedentário, mas eu tô correndo atrás agora. Fiz os exames, dá tudo certo. Agora, o que essa experiência, né, da cozinha mineira trouxe para você, para sua vida, para o seu pessoal? Ele reforça a nossa memória afetiva, né? É a minha família, enquanto família mineira, e para mim é uma das melhores gastronomias que existe. Tanto que meu prato é a galinhada. Melhor gastronomia do mundo, para mim, a mineira. Exatamente. E ela conversa muito com a goiana também, com certeza. Eu acho que nós temos uma... E eu comecei a gostar até de piqui na galinhada. Na galinhada? Joga ali, arroz. Então, assim, a nossa culinária, ela conversa muito com a nossa família. Acho que a nossa mineiridade, ela tem essa riqueza. E aí, pra mim, tá em casa, né? Muito fácil. Falar do que a gente gosta. Quando é que você percebeu, olha, o meu projeto, a minha ideia, o que fazer o Berlândia, olha, ele, né, caiu no gosto das pessoas? Não só de Berlândia, né? Qualquer lugar do Brasil ver. Tem várias respostas que eu não estava dando atenção, e aí eu converso muito isso com meu cunhado, em casa, com a equipe. Eu fui tendo respostas. Por exemplo, o canal foi me puxando mais de tempo do trabalho que eu tinha. Eu fiquei 12 anos nessa última empresa. E o canal me puxava, e eu gravava no horário de almoço, depois do horário de trabalho, nos feriados, nos finais de semana. Eu falei, gente, alguma coisa vai acontecer e está acontecendo. Hoje você vive basicamente? Hoje, basicamente, o canal, não estou mais na empresa, totalmente. Assim, a gente tem em torno de 2 a 3 gravações, dependendo, por dia, durante a semana. E final de semana eu dou uma descansada. O povo fala assim, você tá ficando rico. O povo fala pra mim, eu falo assim, rico não, meu amigo, tô ficando milionário. E a riqueza, ela vai, exatamente, no reconhecimento do trabalho, mas nas histórias que a gente conhece, né? Isso mesmo. E nas gravações da região, eu comecei a ter resposta. Eu sigo, porque Uberlândia recebe muitas nossas cidades. Né? Uma então, cidade assim, polo, né? Eu fui no Prata gravar uma empresa, e aí os funcionários eu sigo. Quando eu vou em Uberlândia, eu também te sigo, adoro suas dicas. Então isso foi acontecendo. E o carinho vem aumentando em cada lugar que eu passo, às vezes, independente de estar gravando ou não. Agora, aqui, deixa eu te contar um negócio. A minha esposa, quando a gente está aqui, aí ela fica lá no Zap, no Instagram dele. Olha, esse daqui. Não, Cela, esse daqui. Fica lá olhando onde tem carne, ela já sabe todos os seus lugares. As mulheres, vocês mulheres, são as que mais engajam no nosso canal. Em torno de 67% são mulheres. E são elas que enviam mesmo os aviões para os parceiros, para as amigas, para os companheiros, para os maridos, para os namoridos. Aquilo ali já não deixa de ser uma intimação para vocês levarem elas. Eu sei muito bem, eu sei o que você está falando, entendeu? Teve muito homem que me abordou, que às vezes não segue, e começou a seguir, talvez,
falou assim, eu recebo muito os seus vídeos porque ela me envia, então eu não sei mais o que fazer. Eu simplesmente quero levá-las porque é uma intimação. Aonde que o Ismar quer chegar com esse projeto e com outros projetos que tem por aí? Por enquanto, acho que para esse ano agora, a gente consolidar ainda mais a marca. A gente teve um lançamento do aplicativo, que foi muito importante para nós. Estamos também em outras plataformas, mas eu acho que é gerar um conteúdo para um público diferente em relação aos canais em que nós estamos, né? Mas por hora, acho que para esse ano é consolidar ainda mais, tanto Uberlândia, mas um pouco mais ainda também a região. Que tem mercado para isso. Tem mercado para isso. Então, é contar novas histórias, é recontar as histórias que a gente já contou, porque tem lugares que chamam a gente novamente, porque tem uma novidade, ou enfim. Então, para mim, eu acho que é reforçar, né, essa credibilidade, que nesses 9 anos já de canal, a gente foi, assim, do meu jeito, né, porque eu ia nos lugares e ninguém, não era contratação nem nada. Eu ia porque eu queria estar. E você está feliz? Muito feliz. Quando você olha para trás assim, né, que passa um filme na sua cabeça, né, toda essa história daquele menino lá de Perdizes, né, o que passa nessa sua cabecinha aí quando você olha para trás? Às vezes a ficha não cai, às vezes ela cai, assim, é o carinho, tipo, a homenagem que eu recebi de cidadão da nossa cidade, para mim isso não tem valor, não tem preço, tem valor, mas não tem preço, né? Passa um filme, porque uma caminhada de 9 anos eu poderia muito bem ter desistido ou parado. E hoje, graças a Deus, é a página que se torna referência para muita gente, para várias histórias, sempre com aprendizado, dos lugares que a gente sempre quer levar com qualidade e experiências. Eu falo que ninguém tem a ideia de sair de casa para ter experiência ruim. Por que você usou em pé cheio d'água? Porque é uma caminhada de vitória, né? E que, graças a Deus, se tornou referência para outras páginas aqui na nossa cidade e também da região. Então não tem nada que pague isso. Para mim é reforçar essa credibilidade comigo. E tá feliz? Feliz demais, é muito bom ir no lugar, conhecer as histórias das pessoas, os lugares, não só as histórias, mas os sabores que aquela família oferece, né? Não só em gastronomia, mas em lazer, entretenimento, às vezes na parte de serviço, e aí a gente vai flutuando por algumas outras camadas que para nós também é um desafio. E pronto. E é muito bom. Vamos embora? Vamos embora. Adorei conhecer a sua história, viu? Obrigado. Adorei mesmo, sucesso para você. Eu vejo a sua luta, o seu trabalho. Não é fácil produzir conteúdos para as redes sociais, conteúdos de credibilidade. Obrigado. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui para mostrar para as pessoas esse outro lado que às vezes, né, pelo seu trabalho não tem como conhecer também, né, a sua história. No bastidor às vezes a gente não mostra, mas que bom que você convidou e a gente está aqui contando um pouquinho. Eu que agradeço aí. Eu que agradeço aí, viu? Sucesso sempre, viu? Amém. Pessoal, gente, olha só que história bacana aqui, ó, desse menino, desse empreendedor que faz o maior sucesso e que eu sou fã dele. Depois chama o Ismar lá nas redes sociais, lá do que fazer no Uberlândia, conta qual o prato preferido, aonde ele deve ir. É isso, Mar? Conta aí, viu? Conta aí. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.